Ezequiel capítulo 43. A glória de Deus volta ao templo. Então aquele homem me conduziu ao portão que dava para o leste. E eis que pude contemplar a glória do Deus de Israel, que se aproximava pelo caminho do oriente. E o som da voz de Deus parecia o rugido de muitas águas, avançando com poder. E toda a terra resplandecia diante da sua glória. A visão que tive era semelhante à que havia tido quando ele veio destruir a cidade. As visões eram como a que tive junto ao rio Quebar, e me atirei reverentemente ao chão com o rosto rente à terra. Então a glória de Yahvé adentrou a casa, o templo, pela porta que dava para o oriente, a leste. Em seguida, o Espírito de Deus ajudou-me a ficar em pé e conduziu-me ao pátio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e o homem posicionou-se em pé ao meu lado. Em seguida ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. E Yahvé, o Senhor, falou comigo: Ó querido filho do homem, este, pois, é o lugar do meu trono e o lugar onde repousam as plantas dos meus pés. Eis que aqui habitarei para sempre, entre todos os filhos da casa de Israel. A nação israelita jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua insensatez, prostituição e adultério espiritual com os ídolos inúteis e sem vida de seus governantes em seus altares idólatras nos montes. Os reis construíram a soleira, a entrada e os pilares de seus palácios encostados na entrada e nos pilares da minha casa. E assim entre nós ficou apenas uma simples parede. Eles profanaram o meu santo nome por meio de todas as abominações que praticaram, e por isso, no meu zelo, eu os exterminei. Agora que lancem para longe de mim todo o seu adultério espiritual, juntamente com os cadáveres dos seus reis, e viverei entre eles para sempre. Homem mortal, descreve, pois, a casa, o templo, para toda a nação de Israel, a fim de que se envergonhem dos seus erros e pecados, que eles analisem bem o modelo da minha casa, e se sentirem grande vergonha e arrependimento por tudo quanto têm praticado, mostra-lhes a planta desta casa, a sua aparência, as suas entradas e saídas e todas as suas formas, todas as suas dimensões e normas e todas as suas leis. Escreve, pois, tudo isso à vista deles, para que não esqueçam dos detalhes de sua forma. Sede fiéis à planta e segui as suas estipulações. Esta, pois, é a lei do templo. Toda a área ao redor, sobre o topo do monte, todo o seu contorno será santíssimo. Esta, portanto, é a lei da minha casa. Orientações sobre o altar. Eis as medidas do altar em côvados longos de construção, isto é, equivalente a meio metro. Sua calha, a parte inferior, terá meio metro de profundidade e meio metro de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada. E esta será a altura do altar. Desde a calha, no fundo, desde o chão até a saliência inferior, será de 1 metro de altura e 1 metro de largura. E desde a saliência menor até a saliência maior, terá 2 metros de altura e meio metro de largura. E a fornalha do altar terá 2 metros de altura, e se levantarão 4 pontas da lareira do altar para cima. E a fornalha ou lareira do altar será quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também terá lados iguais, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de meio metro ao redor de toda a sua extensão. E os seus degraus darão para o oriente, a leste. Então Deus me disse mais: Filho do homem, assim diz Yahvé, o eterno e soberano: estas são as normas que devereis seguir no cerimonial do sacrifício dos holocaustos, as ofertas totalmente queimadas e da aspersão do sangue sobre o altar, quando ele for edificado. Deverás dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante da minha pessoa. Palavra do Senhor.
Aplicarás um pouco de sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba. E assim estarás purificando o altar e farás propiciação por ele. Queimarás o novilho para a oferta pelo pecado no lugar determinado, na área do templo, fora dos limites do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem defeito para expiação do pecado e purificação do altar, como o purificaram com o novilho. Quando acabares de purificá-lo, oferecerás um bezerro sem defeito e um carneiro do rebanho também sem mácula. Tu os trarás diante de Yahvé, o Senhor. Os sacerdotes derramarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Eterno. Prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado durante 7 dias. Eles também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho, todos sem imperfeições. Durante 7 dias os sacerdotes farão expiação, isto é, propiciação pelo altar, e o purificarão, assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de paz e comunhão, isto é, as vossas ofertas pacíficas sobre o altar. Então eu vos aceitarei, afirma o Eterno Deus. Ezequiel capítulo 44. Novo ministério da casa de Deus. Logo depois aquele homem me trouxe de volta para o portão externo do santuário que dava para o oriente, no lado leste da área do templo, mas o portão estava trancado. Então Yahvé orientou-me, dizendo: esta porta deve permanecer fechada. Não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve continuar trancada porque o Senhor, o Eterno, Deus de Israel, entrou por ela. Somente o príncipe, por também ser rei, se assentará ali, para tomar sua refeição santa na presença de Yahvé. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. E ele me levou até a frente do templo, passando pelo portão norte. Olhei e observei a glória de Yahvé, enchendo toda a casa do Senhor. E mais uma vez prostrei-me, rosto em terra. Então Yahvé instruiu-me: filho do homem, observa com atenção, aplica teus olhos e ouvidos para compreender bem tudo quanto eu te explicar a respeito de todas as normas da minha casa, o templo do Senhor, e de todas as suas leis. E considere em teu coração a entrada do templo, bem como todas as saídas do santuário. E pregarás ao rebelde da casa de Israel: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: já basta de todas as vossas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as tuas outras abominações, trouxestes estrangeiros, pagãos, incircuncisos de coração, incircuncisos de corpo, para estarem no meu santuário, profanando assim a minha casa, enquanto me oferecias o meu pão, a gordura e o sangue, e deste modo quebraste a minha aliança. Ao invés de cumprir vosso dever quanto aos meus rituais sagrados, constituíste outras pessoas do meu santuário. Assim declara Yahvé, o soberano: nenhum estrangeiro incircunciso de coração e na carne poderá entrar no meu santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou, e que perambularam para longe de mim, seguindo os seus ídolos inúteis, sofrerão as consequências de sua malignidade. Entretanto, ainda poderão servir no meu santuário, cuidando e zelando dos portões da minha casa, além de prestarem serviços, imolar os animais para os holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, bem como colocar-se à disposição das pessoas para servi-las. Contudo, porque ministraram na presença de seus ídolos inúteis e fizeram a casa de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles levarão sobre si a devida punição por seus erros, oráculo de Yahvé, o Senhor. E, por isso, não se aproximarão da minha pessoa, nem de nenhum de meus utensílios sagrados, nem das minhas ofertas santíssimas, mas carregarão sobre si a vergonha de suas próprias atitudes malignas e nojentas que praticaram. No entanto, eu os encarregarei de zelar e cuidar do templo mediante a execução de vários serviços diários. O ministério dos filhos de Zadok.
Mas os sacerdotes levitas, os filhos e descendentes de Zadok, que fielmente executaram as obras necessárias ao meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, eles sim poderão se achegar a mim para me servir e estarão diante da minha pessoa para oferecer sacrifício de gordura e de sangue. Oráculo de Yahvé, o Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa, a fim de ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelos portões do ato interior, isto é, do pátio interno, que estejam trajando vestes de linho, não usem nenhuma roupa de lã, enquanto estiverem ministrando junto aos portões do pátio interno ou dentro da minha casa. Eles usarão turbante de linho sobre a cabeça e calções de linho na cintura, e não se cobrirão de nada que os faça suar. E quando saírem ao átrio exterior, isto é, ao pátio externo onde fica o povo, deverão trocar de roupas, guardando em seus aposentos sagrados suas vestes sacerdotais. Então colocarão outras roupas, a fim de que não transmitam consagração ao povo simplesmente mediante o contato com suas vestes santas. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão bem aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles também não poderão se casar com viúva ou divorciada. Só se casarão com virgens de ascendência israelita ou com a viúva de sacerdote. Estes homens consagrados orientarão meu povo a distinguir entre o santo e o profano. Eles ensinarão a discernir entre o que é puro e o que é impuro. No caso de uma controvérsia, auxiliarão no julgamento do direito. Eles ajuizarão de acordo com as minhas determinações. Eles obedecerão às minhas leis e os meus estatutos com respeito a todos os meus dias santos, festas fixas e os meus shabats, sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se de uma pessoa morta. No entanto, ele poderá ficar contaminado no caso de pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, desde que esta não tenha marido. Sendo assim, depois de se purificar, aguardará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado. Oráculo de Yahvé, o eterno soberano. A herança destinada aos sacerdotes. Eis que eu mesmo serei a única herança concedida aos sacerdotes. Portanto, não lhes darás qualquer propriedade. Eu sou propriedade deles. Eles se alimentarão das ofertas de cereais, as ofertas feitas para tirar o pecado e as ofertas pela culpa. E tudo o que em Israel for consagrado a Yahvé pertencerá também a eles. O melhor de todos os primogênitos frutos e todas as contribuições que ofertares será de propriedade dos sacerdotes. Darás, pois, a eles a primeira porção da tua refeição de massas e cereais moídos, a fim de que haja bênção sobre as vossas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por outros animais silvestres. Ezequiel capítulo 45. A partilha da terra restaurada. Quando, pois, repartires a terra como herança por meio de sortes, dedicarás uma oferta a Yahvé, o Senhor, uma porção da terra como distrito sagrado, com 25.000 côvados longos, isto é, 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Dessa porção de terra, o santuário ocupará uma área quadrada equivalente a 250 metros de cada lado, e terá em redor um espaço livre de 25 metros. Na área santificada, separarás um lote com 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Neste espaço se estabelecerá o santuário, o lugar santo, o templo. Essa é a porção sagrada da terra para os sacerdotes, ministros do santuário, que podem se aproximar da pessoa de Yahvé, o Senhor, a fim de servi-lo. Este também será o lugar para as suas moradias, bem como um lugar santo para a minha casa. De igual modo, os levitas, zeladores e ministros do templo receberão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta, pois, será a propriedade deles para ali viverem.
Para a propriedade da cidade, darás uma área de 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. Mas o príncipe terá a sua parte nos dois lados da área santa e da propriedade da cidade, em frente da área santa e em frente da propriedade da cidade, também ao lado ocidental, a oeste, até o mar Mediterrâneo, como do lado a leste até a divisa oriental. De leste a oeste, a parte do rei terá o mesmo comprimento de uma das áreas das tribos de Israel. Esta, pois, será a porção que o rei terá na terra de Israel. E os meus príncipes nunca mais oprimirão meu povo, mas permitirão que a nação de Israel distribua suas terras de acordo com os direitos de suas tribos. Dever dos príncipes de Israel. Portanto, assim declara Yahvé, o eterno Deus: já basta, ó príncipes, chefe de Israel, afastai a violência e a opressão, exercei o direito e praticai justiça. Deixai de vos apossar do que pertence ao meu povo. Palavra do Senhor, o soberano. Tereis balanças justas, uma efá, arroba honesta, para um bate, tigela justa. A efá destinada a medir cereais deverá corresponder ao mesmo peso medido pelo bate, que pesa os líquidos. O padrão de medida é homer, o barril, e o homer será igual a 10 efás ou 10 bates. O shekel, ciclo, corresponderá a 20 geiras, e assim 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos serão iguais a um manê, uma mina. Ofertas e dias santificados. Esta será a oferta que dedicareis, a sexta parte de um efá de cada homer de trigo, também dareis a sexta parte de um efá de cada homer de cevada. Quanto à porção fixa do azeite, de cada bate de azeite oferecereis a 10ª parte da bate, tirada de uma cor, tonel, que tem a mesma capacidade de um barril, isto é, 10 bates ou um homer, pois 10 bates fazem um homer. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho de 200 cabeças das pastagens verdejantes, bem regadas, de Israel. Tudo será usado para as ofertas de cereais, os holocaustos e as ofertas de paz e comunhão, a fim de fazer propiciação pelo povo, oráculo de Yahvé, o Senhor. Todo o povo da terra participará nessa oferta sagrada para uso do príncipe de Israel. Será devido ao príncipe de Israel providenciar os holocaustos, as ofertas de cereais e as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas e nos shabates, sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele dará a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e as ofertas pacíficas e de comunhão para fazer expiação em favor de toda a nação de Israel. Ofertas no primeiro mês do ano. Assim ordena Yahvé, o eterno Deus. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mácula e purificarás o santuário. O sacerdote pegará um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o aplicará nos batentes do templo e nos 4 cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno. Assim fareis também no 7º dia do mês, pelo que pecar, sem intenção ou por ignorância. Assim devereis proceder em relação à propiciação em favor da minha casa. A celebração do Pêssah, Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, observareis a festa do Pêssah, Páscoa, celebração de 7 dias, na qual comereis pão sem fermento. Naquele dia o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante os 7 dias de celebrações, ele providenciará 7 novilhos e 7 carneiros sem imperfeições, que servirão como holocaustos a Yahvé, o Senhor, e um bode também sem mácula para expiação do pecado. O príncipe dedicará como oferta de cereais um efá, arroba, para cada novilho e um efá para cada carneiro, junto com um galão de azeite para cada efá doada. Durante os 7 dias da festa, que começa no 15º dia do 7º mês, o príncipe contribuirá com as mesmas dádivas, para que se consagrem as ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereais e azeite.